Olá, você está no canal da Igreja Batista Betel de Divinópolis. Nós estamos estudando 5 mensagens importantes de Deus para a humanidade. Eu te convido a participar comigo da 4ª e importante mensagem do Senhor para a humanidade. Como vai? Nós já vimos que o Senhor tem mensagens importantes para dar para a humanidade. Mensagens que a humanidade deveria levar a sério, visto que são mensagens que são inadiáveis, são mensagens que as pessoas não deveriam desprezar, porque são mensagens importantes e relevantes que dizem respeito ao destino da humanidade. Hoje nós gostaríamos de falar sobre mais uma dessas mensagens tão desprezadas. O importante dessa 4ª mensagem é que faz referência também a um povo displicente, a um povo que não está muito se interessando, se importando com a volta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem muitas mensagens. Não são apenas 5 as mensagens que o Senhor tem para a humanidade. Na realidade, em todas as Escrituras, são diversas as mensagens, diversos os avisos. E que a humanidade vem ao longo do tempo entendendo que são mensagens não tão importantes. Acredito eu que a seriedade dessas mensagens, ao serem atendidas ou não, se revelará no último dia. Na realidade, hoje as pessoas desprezam por achar que tudo diz respeito a uma especulação religiosa ou a um sentimento puramente religioso. Não há outra maneira de vermos isso a não ser no dia do Senhor. Tudo diz respeito à fé. E a palavra do nosso Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. É necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creiam. E nós então estamos lidando com algo abstrato, não muito concreto, embora a fé se manifeste de alguma maneira, a fé se expresse de alguma maneira e possa ser vista de maneira concreta na realização dos milagres, nas coisas não explicadas pelos médicos, pela medicina, pela ciência, não é mesmo? Ainda assim, sendo de alguma forma manifesta, a fé é algo abstrato. Então as pessoas tendem a discutir a fé e a questionar a fé. A nossa 4ª mensagem, que nós separamos didaticamente apenas para apresentar como importantes e relevantes à humanidade, está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 25. E vamos ler a partir do verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. O Senhor Jesus usou diversas figuras para falar do reino. As coisas mais naturais e cotidianas, as coisas mais comuns ao povo de sua época, à cultura do seu próprio povo,
foram utilizadas pelo Cristo para expressar, para ilustrar aquilo que seria o reino invisível, o reino espiritual do seu Pai, do Deus eterno. Aqui nós encontramos mais um texto onde o Senhor usa uma parábola. A parábola, ela não é necessariamente um conto, um fato real. Contudo, pode ter sido um fato real, ou pode referir-se a um comportamento real, a um comportamento comum da época. Qual é a mensagem importante que está nesse texto das Escrituras? Bem, essa ilustração usada por Jesus fala de separação. Isso mesmo. O Senhor irá separar. O Senhor irá escolher. Um grupo, como você percebeu na história, fica longe, distante, não entra, não participa daquilo que é chamado de bodas com o noivo, que é a figura da salvação, que é a figura do encontro dos salvos, da igreja do Senhor com o próprio Senhor. Um grupo não entra, um grupo não é selecionado, um grupo não consegue chegar. O interessante dessa história é que trata-se aqui, na figura usada por Jesus, de virgens. Podemos entender, como eu já disse, uma série de coisas, porque a ilustração diz respeito a um comportamento que pode ter sido comum na época de Jesus, porque era comum que Jesus usasse ilustrações do cotidiano do povo. E as virgens podem representar uma série de coisas. Mas aqui, para o nosso estudo, nós queremos apenas chamar a atenção que o texto fala de que todas eram virgens. E isso pode apontar para uma questão muito interessante. Todas estavam, de alguma forma, se guardando, se reservando para aquele momento do encontro com o noivo. Contudo, havia entre as virgens prudentes e imprudentes. O primeiro ponto, então, aqui é a separação. Ainda que todas fossem virgens, há uma separação. É o que está relatado no Evangelho de Mateus, no verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Chamo sua atenção para o fato da separação. A porta foi fechada, a porta foi cerrada. Não havia mais a possibilidade de entrar para bodas do noivo. Não havia mais possibilidade de que alguém pudesse entrar. Somente aqueles que viram e estiveram com o noivo no momento certo entraram. E fica nítida aqui a separação, quando mostra que as virgens imprudentes que não tinham azeite perderam tempo ao procurar o azeite de última hora. E ao chegarem até o lugar das bodas, a porta estava fechada. Separação. É algo que geralmente nós não conseguimos também parar para refletir e conceber na pessoa de Deus. Sempre queremos olhar para Deus com muito amor e misericórdia. Mas o Senhor, no seu amor e misericórdia, também tem um tempo determinado para as coisas. E a porta será fechada. Muitos querem ver no cristianismo uma religião inclusiva. Querem ver uma religião que aceita todos, tudo e a todo tempo e de qualquer maneira. Mas não é assim que podemos perceber o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De fato, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para a salvação de todo o que crê. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Isso é um fato.
mas também é um fato de que aqueles que não creram já estão condenados. O Evangelho, então, ele não é inclusivo, mas ele é exclusivo àqueles que creram, àqueles que aceitaram e receberam o Senhor, àqueles que se prepararam. E por não ser inclusivo, mas exclusivo, o Evangelho fecha a porta para aqueles que não são prudentes, para aqueles que não guardam os princípios do Senhor Deus. É muito importante essa mensagem. É muito importante essa notícia. Saber que o Senhor fará separação entre grupos e grupos. O Senhor irá separar joio e trigo, o Senhor irá distinguir prudentes e imprudentes. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, nos mostra uma verdade que está também no livro de Isaías. O Senhor, o Messias, não viria apenas para libertar cativos, curar enfermos, trazer liberdade àqueles que estão aprisionados pelo demônio, libertar as pessoas do inferno e das mãos do inferno. Ele veio fazer isso àqueles que crerem nele. Mas, automaticamente, ao rejeitá-lo, ele veio também trazer separação. Ele veio fazer distinção, ele veio trazer juízo. É o que diz a palavra de Deus em Lucas 12, a partir do verso 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim trazer paz à terra? Não. Eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa mesma casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. A presença de Jesus não é uma presença para dividir famílias, não é essa a ideia. Mas o que o Senhor está apontando, o que o Senhor está dizendo aqui, é que a sua presença naturalmente despertaria sentimentos diferentes nas pessoas. Ao se aproximar de Deus, naturalmente, não dá para ficar neutro diante dele. Ou nós tomamos o lado dele, ou nos tornamos contra ele. É o que diz a palavra do Senhor: aquele que não é por mim, é contra mim. Ou tomamos o lado do Senhor, quando nos encontramos com ele e nos apaixonamos pelo seu Evangelho, nos apaixonamos pelo seu ensino, nos apaixonamos por Deus o Pai, nos apaixonamos pelo Espírito Santo e pela sua palavra, ou nosso coração se torna duro como o coração de Faraó. Não conseguimos ficar neutros nessa situação. E é isso que o Senhor está dizendo. Ao chegar em uma casa, ao chegar em uma família, 5 pessoas poderão estar divididas entre si, porque o coração de cada um pode manifestar um sentimento diferente. Aqueles que podem estar com ele, e aqueles que podem amá-lo, e aqueles que irão odiá-lo e repudiá-lo. Não é possível ficar neutro. E essa impossibilidade de neutralidade atrairá também a necessidade do Senhor em separar. Mas essa separação ela é natural. Eu quero que você perceba que não é o Senhor quem está separando, é o próprio indivíduo que está separando. É o próprio indivíduo que está fazendo uma escolha em se tornar aliado ou inimigo do Senhor. Voltando a Mateus capítulo de número 25, nós encontramos virgens prudentes que buscaram alimentar-se, guardar, reservar para si azeite, para que elas pudessem enfrentar as noites que fossem necessárias, tendo luz caso viesse o noivo, caso ele chegasse em uma hora da noite, elas pudessem ter luz para segui-lo. E outras foram imprudentes. O comportamento é individual.
o comportamento é pessoal. O comportamento é responsabilidade pessoal. E isso deve ficar claro. Essa distinção, essa separação em que o Senhor afirma no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, é uma separação provocada pelo próprio indivíduo ao escolher estar do lado de Cristo ou estar contra Cristo. A notícia é que a presença de Cristo trará uma divisão. E ela tem trazido essa divisão. As pessoas têm se posicionado ao longo da história desde Cristo contra o Evangelho ou a favor do Evangelho. A Igreja de Cristo foi perseguida severamente pelo próprio povo judeu durante muitas décadas. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, tornou-se um opressor da Igreja. Ele era um perseguidor da Igreja. Ele era alguém zeloso com as Escrituras, mas ainda não tinha tido um encontro com Jesus e entendeu que Jesus deveria ser perseguido. Veja que isso foi um posicionamento pessoal do apóstolo Paulo, quando ainda se chamava Saulo de Tarso. E ele persegue a igreja. Depois a igreja é perseguida pelo Império Romano. E depois a igreja continua sendo perseguida sempre por aqueles que posicionam-se contra o Evangelho. Não é Jesus quem está separando, é o coração do homem que está se posicionando a favor ou contra. Mas a grande seriedade dessa informação é que essa escolha, essa definição, esse desejo pessoal do indivíduo em estar ou não, seguir ou não a Jesus, também fará com que a porta fechada gere uma separação para sempre. O que nós observamos no Evangelho de Mateus, capítulo 25, na parábola das virgens, é que a porta foi cerrada, fechada, e o noivo não mais deixou entrar as imprudentes. A escolha feita anteriormente ao encontro com o noivo definiu o destino das imprudentes. A separação definida no começo foi definitiva no final. Quero que você observe que a escolha de hoje pode definir o seu destino eterno, porque o Senhor trará e fará essa separação entre pessoas, às vezes de um mesmo grupo social, de um mesmo grupo núcleo familiar. É bom observar que na parábola de Mateus capítulo 25, o noivo chega repentinamente. Não havia tempo para as imprudentes resolverem as coisas na última hora. Será assim no dia do Senhor. Não haverá tempo para a última hora, já falamos sobre isso. No último momento não haverá mais o que fazer. Mas há um detalhe interessante. O Senhor chama a atenção para que há dois grupos distintos. Há um grupo ele chama de nécias, loucas. Veja que o Senhor está dizendo, não é inteligente, não é prudente que a pessoa não se reserve, não se prepare para esse dia. Porque ainda que pareça demorar, é certo que o noivo virá. Mas ao outro grupo ele chama de prudentes. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse segundo ponto relevante. Para o Senhor, prudentes são aqueles que tiveram ou guardaram azeite. E o azeite ele é uma figura muito importante nas Escrituras. O azeite era um elemento muito utilizado no mundo antigo. O azeite retirado das prensas de azeitona eram usados como medicamento, eram usados para a produção de sabão, eram usados como um perfume, eram usados como um remédio, mas também eram usadas como combustível para a lâmpada. Então veja a importância do azeite
E veja que o Senhor diz que prudentes são aqueles que, no seu conceito, guardaram azeite. Ou seja, são aqueles que guardaram o combustível para manter suas vidas acesas, que guardaram o combustível para terem luz e andar nas trevas e serem capazes de seguir o noivo, ainda que em momentos de escuridão. O azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Ele aparece também em muitos momentos da história, no momento da consagração de pessoas, no momento da unção de pessoas. Era com o azeite que se demonstrava a escolha de Deus. O azeite, então, é figura do Espírito Santo. Veja que o Senhor define como prudentes aqueles que guardam azeite. Aqui não é uma questão de visão pentecostalista, carismática, não. É uma questão de ter o Espírito Santo, de alimentar em sua vida uma conduta em que o Espírito Santo se sinta à vontade para conduzir sua vida. É ser guiado pelo Espírito Santo, é ter a presença do Espírito Santo. O maior legado do crente, o maior legado do cristão é o seu testemunho. E o testemunho brilhante que o cristão pode dar, na realidade, é manifesto pelo fruto do Espírito. É interessante observarmos que o fruto do Espírito, revelado pelas Escrituras, no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto é do Espírito. Não é o fruto do crente, mas é o fruto do Espírito no crente. O que o Senhor está chamando de prudentes são os crentes que têm a unção, a presença do Espírito Santo e, por serem crentes verdadeiramente, por alimentarem, por terem o combustível santo da presença do Espírito, são chamados por Deus de prudentes, porque os tais manifestam em suas vidas o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é manifesto neles. Eles agem pelo Espírito, eles falam pelo Espírito, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho isso sensacional e acho que você deveria parar para pensar nisso. Prudente para o Senhor não é o crente que não falta culto. Prudente para o Senhor não é o que insiste em declarar-se cristão e quando se faz o censo, ele diz: eu sou evangélico. Prudente não é o crente que faz questão de ser dizimista ou faz questão de não faltar às reuniões determinadas por sua congregação. Mas prudentes são aqueles que têm o azeite. E isso tem faltado em muitos, e muitos que não têm deixado, não têm buscado do Espírito, não têm deixado o Espírito agir em suas vidas, não têm sido plenamente entregues ao Senhor, não se entregam, não se entregaram plenamente ao Senhor, de fato são loucos. Porque perceba, estão abrindo mão muitas vezes de viver uma série de coisas em detrimento a uma vida religiosa pautada em uma série de regras, muitas vezes difíceis e pesadas, dependendo das regras da congregação em que participa e congrega. Abrem mão de muita coisa, mas se esquecem do combustível, se esquecem do azeite. E muitos estão seguindo o Senhor em vão. Muitos estão buscando o Senhor em vão. A vida cristã, ela é um estilo de vida.
Mas nós não devemos confundir o estilo de vida como suficiente. A vida do cristão deve ser um estilo de vida cheia do Espírito Santo de Deus. E isso já aconteceu na Bíblia no passado. O Senhor já havia dito ao próprio povo de Israel que ele já não suportava aquilo que era produzido por apenas religião. Aquilo que ele mesmo havia ensinado o povo a fazer, orientado em como fazer, ele mesmo havia dado a direção para como deveria ser feito as coisas. Ainda que ele, dando a direção, ele repudiava a forma, ele repudiava a essência daquilo que era feito, ele repudiava a fórmula daquilo que era feito. São como as nécias que guardaram-se para o noivo, permaneceram virgens, mas não tinham o fundamental, o azeite, não manifestavam o Espírito Santo de Deus. O Senhor disse em Isaías, logo no capítulo 1, a partir do verso 10, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Aqui o Senhor está falando ao seu povo. No entanto, ele está comparando o seu povo a um povo pecador, um povo errado. Isso é apresentado e isso é demonstrado no livro de Apocalipse, quando fala-se das duas testemunhas que foram mortas na cidade que se chama Sodoma, na cidade que se chama Babilônia, fazendo referência ao culto estranho ao Senhor produzido por pessoas que deveriam estar produzindo o culto santo. Então diz o Senhor no verso 11 de Isaías 1, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Você percebe a imprudência, a loucura está em achar que ser religioso é suficiente para agradar o Senhor. A essência é suficiente. A mensagem é principalmente dada àqueles que se guardam para o Senhor. Mas também é uma mensagem a toda a humanidade. O profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 6, faz referência à importância dessa mensagem. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A porta irá se fechar. O noivo virá no momento em que nós não esperamos. Repentinamente. De repente. E somente aqueles que têm azeite em suas lâmpadas serão separados para o dia do Senhor. Deveríamos estar atentos a essa mensagem também, queridos. Essa mensagem é para toda a humanidade e exclusivamente aos que se dizem do Senhor. Pense nisso e eu aguardo você para o nosso último encontro da série 5 Mensagens do Senhor para a Humanidade.